Boa tarde, pessoal, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Isaac, boa tarde, Caio, Camille, Catarina, Duda, Campora, Eduarda, Rafaela, Victória. Tudo bem com vocês? Sim. Sim. Beleza, então. Turma, vou espelhar aqui ó, a apostila para vocês. Vocês viram no positivo 1 que eu mandei a correção daqueles exercícios que nós paramos lá na última aula? Não. Sim. Então dá uma olhadinha lá que eu mandei a correção para a gente agilizar aqui o nosso processo. Ok. E aí vocês conferem lá com as respostas que vocês tiveram lá na apostilinha e corrige lá, tá? Nosso assunto, que nós tínhamos parado lá na última aula, eram os números racionais, tá? Estão lembrados dele? Ok. Números racionais, então, conjunto dos números, né? Que vai abranger aí também os números naturais e os números inteiros. Então, ó, grosso modo, um número racional vai ser representado por uma fração entre dois números inteiros, e essa fração tem um numerador e um denominador, né? Esse numerador pode ser qualquer número inteiro, e o denominador pode ser qualquer coisa. Eu passei no positivo on, tá lá o arquivo com a correção, tá? Depois abre lá o arquivo que tem um arquivo de atividade com a correção dos exercícios. Então, pessoal, representação do número, né, do nosso número racional. Então, ele pode sempre aparecer na forma de uma fração. Eu vou ter um numerador e um denominador. E esse numerador e esse denominador podem ser qualquer, né, número inteiro ou natural, desde que o denominador não seja zero. Tem essa condição. Nós respondemos aqui essas perguntinhas? Respondemos, né? Item A e B. Vamos adiante, então? Então, está aqui a definição, como eu passei lá na última aula. Todo número que pode ser escrito como um quociente de dois números inteiros, em que o divisor é diferente de zero, vai ser um número racional. Então, vejam lá. Eu tenho aqui nosso exemplo do tanque, né? De combustível. Repare que o ponteirinho do tanque está fazendo uma marcação aqui, nesse ponto, né? Então, vejam. Como que eu vou representar isso por um número racional? Eu tenho 20 divisões total, né? No zero estaria vazio. Na 20ª divisão, na 20ª casinha, ele estaria cheio. E eu percebo que o ponteiro está apontando exatamente na 13ª divisão. Então eu tenho um valor aqui de 13 divisões, num total de 20 possíveis. Eu posso representar, então, como um número racional, a minha fração 13/20. Está aqui, ó. Essa fração, 13/20, é equivalente a fazer 13 dividido por 20. E dividindo 13 por 20, eu vou ter aqui a representação decimal, 0,65. Esse aqui é um decimal exato. Tudo bem? Agora vem uma perguntinha aqui, ó. Se o tanque tem capacidade para 60 litros, quantos litros serão necessários para enchê-lo? Como é que nós podemos fazer essa conta, então? O tanque cheio, né, de 60 litros, corresponde a um inteiro, quantidade total, né? Agora, se você tem se tem que contar com uma quantidade ali que você tem de 13/20 dessa capacidade total, então a gente pode fazer a conta da seguinte maneira. Se nós precisamos de 21 litros, né? Ou seja, se você dividir 60 por 20, eu tenho 3. O que significa isso aqui? Significa que 60 litros, eu vou dividir pelas 20 casinhas que estão aqui, e eu percebo que cada casinha, cada uma dessas divisões, corresponde a 3 litros. Cada risquinho, né, corresponde a 3 litros, porque o tanque cheio tem 60 litros.
Se eu tenho, né, no tanque cheio, um total aí de 20 casinhas, 13 casinhas vai corresponder, então, a 3 litros. Basta dividir 60 por 20. Então, notem que se cada casinha, né, cada risquinho, representa 3 litros, eu vou ter ali um total de 20 menos 13 igual a 7, que é o total de casinhas. Se fossem 20 casinhas, estaria cheio. 13 casinhas é o que eu tenho. Então, a quantidade que eu tenho aqui, de 7 casinhas, basta multiplicar por 3. Isso corresponde, então, a 21 litros. Se cada casinha vale 3 litros, eu tenho ali a 7, portanto, eu vou multiplicar por 3, né? Corresponde, então, a 21 litros. Tudo bem, pessoal? Tranquilo até aqui? Sim. Posso ir adiante? Pode. Pode. Acho que meu microfone está baixo aqui, deixa eu aumentar um pouquinho. Não, tá pegando muito bem. Outro exemplo. Vamos supor que foram gastos R$ 85 para completar a quantidade de combustível no tanque e queremos descobrir quanto custou aproximadamente 1 litro do combustível. Para isso, dividimos 85 por 21. Então, beleza. Vamos fazer a divisão de 85 por 21. Está aqui o 85. Monta a chavezinha aqui com 21. O 21, né, se eu multiplicar por 4, meu primeiro número, eu vou obter aqui, na primeira continha, né, vai ficar 10 de resto. Aí desse resto aqui eu ponho um zerinho, boto uma vírgula e vou trabalhando as demais casas decimais. Repare, pessoal, que à medida que eu vou obtendo esses restos, né, eu nunca consigo chegar num valor onde o meu resto da minha divisão vai ser 0. Após a vírgula, eu sempre vou tendo valores aqui que vão aparecendo que são diferentes. E eu não consigo nunca fazer uma divisão exata. Quando eu tenho essa situação, eu também tenho um número racional, mas esse número racional ele recebe um nome especial, né? E o nome especial é que ele vai fornecer o quê? Vai fornecer um decimal, que é uma dízima periódica. Então, vejam, esse número é um número racional? Sim. Ele é resultado de uma divisão de 2 números inteiros. De fato, ele é um número racional. Mas ele não vai fornecer na divisão um decimal exato, como aconteceu na nossa continha, que eu fiz aqui, vou subir um pouquinho. A nossa continha aqui, de 13 dividido por 20, 0,65. Esse aqui é um decimal exato, a representação dessa fração, 13/20. Mas a representação dessa outra fração, 85/21, ou seja, 85 dividido por 21, um decimal exato. Os números que vêm depois da vírgula aqui, eles vão se estendendo infinitamente e sempre, né, sendo diferentes, não havendo uma repetição. Então, vamos ver aqui outras situações, né? No item A, resolva as divisões de seu caderno e responda as questões a seguir. Muito bem. 1 dividido por 6. Continha de 1 dividido por 6 dá 0,1666666. Olha lá. 12 dividido por 99. Eu tenho um resultado aqui, 0, 12, 12. 35 dividido por 15, eu tenho 2,33333, e aquilo vai se repetindo, né, infinitamente. Todos eles serão dízimas periódicas. Você vê, então, que é uma repetição desses valores onde você está colocando esses números após a vírgula, você percebe uma periodicidade, né? Periodicamente eles se repetem. Esses quocientes são números racionais? Sim, todos eles são números racionais porque representam o quê? O primeiro aqui, 1 dividido por 6, 1/6. 12 dividido por 99, 12/99. 35 dividido por 15, 35/15. E assim por diante.
No item B, os números a seguir podem ser representados por meio de uma divisão de dois números inteiros? Justifique a sua resposta com exemplos numéricos. Então, tá lá. Vamos ver aqui. Ó. Menos 21. Eu posso representar o menos 21 por um número fracionário ou pela divisão de dois números inteiros? Posso. Eu posso considerar o menos 21 como sendo menos 21 sobre 1. Olha aí. Ou menos 21 dividido por 1. Até mesmo menos 21 dividido por... menos 21 vai ser o quê? Mesma coisa que você pegar 42 e dividir por menos 2. Então, tem três possibilidades, tem outras, né, que vocês poderiam utilizar para escrever esse número, o menos 21, como um número fracionário, né? Ou um número que é a divisão de dois outros números. E o número 0, será que dá para representá-lo? Dá. 0 seria a mesma coisa que 0 sobre 1, fracionário. Que é a mesma coisa que 0 dividido por 1. 0 dividido por 2. E você tem várias possibilidades de obter o número 0, né, escrevendo com uma divisão entre dois números. Posso passar um pouquinho aqui, turma? Professor, não tô escutando nada. Pode. Oi? Oi? Não entendi. Eu não estou escutando nada. Não está Professor, escutando? Pode Tá falar. ruim? Tá ruim o microfone, hein? Tá. Então, beleza. Veja esse outro exemplo aqui, pessoal. Um automóvel foi deixado ao ar livre em um dia de inverno em uma cidade na Finlândia. Veja a indicação de temperatura no painel digital do carro. Então, vamos ver aqui. Está mostrando aqui menos 27 graus, né? Temperatura. Então, vamos lá. O número que indica a temperatura em graus Celsius pode ser resultado de uma divisão de dois números inteiros? Dê exemplos. Ora, dá. Menos 27, eu posso obtê-lo pela divisão de dois números. Que números podem ser esses? Pode ser o menos 27 sobre 1, por exemplo. Pode ser, então, aqui, ó, representado como menos 27 dividido por 1. Então, essa fração, né, menos 27 sobre 1, é igual a menos 27 dividido pelo mais 1. Que seria também a mesma coisa que dividido, aliás, o 27, né, positivo, dividido por menos 1. 27, esse menos 27 como menos 54 dividido por 2. Aqui na forma fracionária, aqui a representação menos 54 dividido por 2, positivo, ou mesmo menos 27 vai ser igual a 54 dividido por menos 2. Vocês podem encontrar várias possibilidades aí de obter esse número menos 27, fazendo a divisão de dois outros números inteiros, né? Então, note que todo número inteiro pode ser escrito como quociente entre dois números inteiros, com o divisor diferente de zero. Portanto, todo número inteiro é racional. Essa que é a nossa conclusão com esses exercícios, né? Entender que todo número inteiro é um número racional. Então, vamos lá, trocar algumas ideias aqui para responder essa pergunta. Todo número inteiro pode ser representado por meio de um decimal exato? Pode. Eu posso representar por um decimal exato. Um decimal que não vai ter dízima periódica. Que não vai ter aquela repetição daqueles números depois da vírgula indefinidamente. Por exemplo, número 1, eu posso representar por 1,0. Menos 34, eu posso representar por menos 34,0. Então, eu posso representar qualquer número inteiro, você pode achar qualquer outro exemplo, pela representação de decimal exato. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim, Posso ir adiante? pode.
Ó, que beleza, temos aqui divertimento para vocês, atividades. Tem um feriadão prolongadão aí para você se divertir, olha que maravilha. Aqui na página 25, algumas perguntinhas para vocês responderem. Então, vamos lá. Na página 26 também. Na página 27. E aí eu entro aqui na página, ainda na página 27, com essas definições aqui de localização de números racionais na reta numérica. Bom, como é que nós vamos localizá-los? Vem aqui, então, um texto para a gente poder ilustrar como é que nós localizamos. Diz o texto: as temperaturas mais frias desse inverno na Suíça foram medidas na manhã de sexta, em La Breville, menos 29,9 graus, a 1.000 metros de altura. Essa localidade detém o recorde absoluto de frio na Suíça, menos 41,8 graus Celsius, em 12 de janeiro de 87. A Alemanha também viveu sua noite mais fria, com menos 26 graus, registrados em duas cidades, bávaras, no sul do país, e menos 25 graus em Obsterdorf, no sudeste, enquanto que os termômetros caíram a menos 15 graus em Berlim. Então, vejam, pessoal, aqui ele está trabalhando com números que são números decimais, né? Você vê, então, que quando aparece essa vírgula aí, né, essa vírgula está indicando uma representação de números decimais. Então, vamos responder aqui, ó, no item A. No termômetro, indique as localizações aproximadas das temperaturas citadas no texto. Então, vamos olhar o nosso termômetro, né? Então, está aqui a escalinha do termômetro. Ele vai numa escalinha aqui de menos 40, menos 30, menos 20, menos 10, 0 e 10. Aí, achou uma temperatura lá em La Breville, lá aqui, que foi o recorde, menos 41,8. Então, menos 41,8, aproximadamente, eu tenho 40, quase que no 42, eu faço a marquinha aqui da temperatura que apareceria no termômetro, menos 41,8, aproximadamente, né? Aí eu tive lá também, em La Breville, uma temperatura de menos 29,9. Então, eu vou procurar aqui o menos 30 e vou subir um pouquinho aqui, quase que já batendo lá entre o 29 e o 30. Né? Então, está bem grudado aqui no menos 30, a localização dessa temperatura. E marco aqui. Nas cidades baixas. Então, eu vou pegar aqui o menos 20, vou descer menos 21, menos 25, cada casinha, né? Aí eu vou chegar, pum, no menos 26. Nessa outra cidade, menos 25 exato aqui, né? Então, eu vou marcar aqui bem na casinha do menos 25. Vou buscar menos 20, menos 22, menos 23, menos 24 e menos 25, bem em cima do risquinho. Tá exata, né? Berlim com menos 15, então eu vou pegar aqui, ó, no menos 10, desce aqui uma casinha, 2, 3, 4, 5, vai ficar exatamente em cima do risquinho de menos 15 em Berlim. E aí estão as marcações de temperatura lá no nosso termômetro, né? No item B, vamos responder as questões propostas com base, né, nesse trecho da notícia. Então, o primeiro item aqui. Qual foi a menor temperatura registrada foi aqui na Suíça, né, de menos 41,8 graus Celsius. E isso aconteceu em 12 de janeiro de 1987. E nesse outro item, qual a maior temperatura citada? A maior, está no maior nível aqui do termômetro, né? Menos 15 graus lá em Berlim. Tudo bem, turma? Sim. Sim. Deu Sim. para anotar aí? Deu. Deu. Passando então aqui para a página 28. Vamos ver esses detalhes aqui, essa matemática em detalhes. Então, vamos lá. Você já sabe localizar números inteiros de uma reta numérica.
Então, vamos estender esse conhecimento para localizar qualquer número inteiro, né? Número, na verdade, racional. Para isso, estando esse número escrito na forma decimal ou fracionária, devemos fazer algumas verificações. Então, vamos lá. Quais são as verificações que nós fazemos? Primeira, observar o sinal do número. Se for positivo, ficará à direita do zero. E se for negativo, vai ficar à esquerda do zero. Segunda observação que você tem que fazer. Se o número estiver na forma fracionária, devemos usar a fração ou podemos, né, dividir o numerador pelo denominador para obter a forma decimal. Depois que você fez isso, você vai verificar o valor correspondente à parte inteira e localizar na reta quais são os dois números inteiros mais próximos a ele. Em quarto, você vai observar a parte decimal e dividir igualmente o espaço entre os dois primeiros números inteiros. Vamos adiante. Vamos tentar localizar esse ponto aqui, né? Menos 2,5 na nossa reta numérica, que é o exemplo que foi dado para seguir esses 4 passos. Então, menos 2,5. Você percebe, então, que a parte, né, que está aqui é um número negativo, então, para começar a história, ele vai estar lá do lado esquerdo da reta numérica. Então, repare na reta numérica aqui embaixo, que eu tenho 0. E do lado esquerdo. Agora eu vejo aqui, ó, quais são, né, os valores aqui na minha reta numérica. Eu tenho 0, tenho menos 0,5, no sentido negativo, menos 1, menos 1,5, menos 2, menos 2,5 e menos 3. Oi. Você sabe se amanhã vai ter aula? Eu acho que não. Eu acho que não, porque decretaram feriado aí, né? Ô, professor, mas vai ser só, tipo, eu acho que vai ter amanhã. Mas aí só vai ter amanhã ou vai ter outros dias feriados? Então, eu acho que não vai ter nem amanhã, nem na quinta. Mas é melhor vocês se informarem lá com o professor coordenador, que aí ele te dá a resposta oficial lá, né? Eu não tive informação ainda. Ok. Está esperando. Mas manda uma mensagem lá para o Alê e confirma com ele, para ele te dar aí a informação oficial, né? Beleza. Então, pessoal, vejam só. Para achar o meu número aqui, menos 2,5, repare, então, que as divisões das casinhas aqui que eu segui no sentido negativo, localizei o meu menos 2,5 aqui, ó. Ele está entre os números menos 2 e menos 3. Difícil ou não? Não. Agora esse número aqui, 1 e 1 quinto. 1 e 1 quinto. Então ele vai estar do lado direito lá do nosso zero. Vamos fazer o seguinte, então. 1 quinto é a mesma coisa que escrever somente a fração 1 quinto. Mas notem, pessoal, vou fazer aqui um dispositivo aqui de multiplicação para a gente poder fazer essa divisão aqui de maneira mais rápida. Se eu multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração continua a mesma. Então, se eu multiplicar o numerador, que é o número 1, por 2, e o denominador, que é o número 5, por 2, eu vou obter 2 décimos. E veja que 2 décimos, basta dividir o 2 por 10 e eu obtenho 0,2. Agora, o que eu faço aqui? Bom, vamos analisar esse 0,2 dentro daquela primeira afirmação daquele número 1 e 1 quinto. Essa representação está me dizendo que o meu número fracionário aqui na decimal é esse 0,2. Então, 1,2 eu posso representar por 1 e 1 quinto. Notem, então, que a parte inteira é o número 1. Ele é positivo. E o número 1, se eu pegar entre o 1 e o 2,
eu vou depois procurar, né, qual que é a parte decimal 0,2 para achar a minha reta. Aqui o número 0. Aqui está o sentido positivo dos números. Então, eu tenho as divisões aqui que eu vou fazer. Eu vou fazer divisões convenientes para mim, de tamanhinhos convenientes. Então, eu vou fazer as divisões todas com tamanho de 0,2, porque eu sei que a parte decimal é 0,2, né? Então, eu começo aqui do 0, aí o próximo aqui é 0,2. O próximo aqui, 0. O próximo... Por que vocês ligam esse micro-ondas, gente? Por que liga o micro-ondas? Adriana? Estão me ouvindo aí, pessoal? Sim. Deixa eu voltar lá. Porque deu uma queda aqui no sinal. Então, eu peguei a minha retinha. Tá enxergando aí, turma? Sim. Eu peguei a minha retinha e para achar o meu número 1,2, eu fiz as divisões da escala todas com um tamanhinho igual de 0,2, né? Então, parti... Olha lá. Então, 1,2 já localizei na minha reta real o número que eu queria. Tá aqui, ó. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Vamos para o menos 5 terços. Menos 5 terços. Agora, como é que eu vou fazer para localizar esse cara? Bom, eu já sei que ele é negativo. Se ele é negativo, ele vai estar do lado esquerdo do zero, na reta, né? E aí, o que eu... apresentar esse número menos 5 terços como sendo menos 1 com 2 terços. Uma parte inteira e uma parte decimal. Mas o que eu vou fazer, então? Vou fazer de uma maneira mais simples ainda. Vou fazer a divisão direta aqui. Ó. Vou pegar menos 5 e dividir por 3. Dividir o menos 5 por 3, eu vou chegar nesse número. Menos 1,666. E aí que tem aqui essas reticências dizendo que é uma dízima periódica. Então, notem. Eu tenho nesse número a parte inteira que vale 1. E eu tenho uma parte decimal que vai valer 0,66666. Esse número menos 1 negativo, que vai estar do lado esquerdo da reta, é um número, então, que para encontrar entre o número menos 1 e o número menos 2. Eu posso dividir esse intervalo de menos 1 e menos 2, né, em 3 partes iguais, para eu obter cada pedacinho, então, nessas 3 partes iguais, uma região onde eu posso achar esse decimal 0,666. Como que eu faço? Vou construir a reta real, vou descer um pouquinho. Está aqui o nosso 0. E eu vou fazer o que, então? Eu vou pegar aqui divisões de 0,5. Essas divisões de 0,5, então, do 0. O primeiro que eu pego aqui é menos 0,5. O segundo é menos 1, na minha escala. O terceiro é menos 1,5. O quarto, menos 2. E assim por diante. Então, notem. Se eu tenho, na minha reta aqui, menos 0,5, depois o menos 1, o próximo que eu teria aqui seria quem, pessoal? Seria menos 1,5. Ele estaria aqui, ó, menos 1,5. Como eu sei que eu tenho que chegar em menos 0,666, eu vou andar mais um pouquinho e localizar o meu número aqui, ó, menos 1,666. Só a localização aí na nossa reta numérica. Então, você divide, né, os intervalos lá da sua escalinha em valores menores e você vai aproximando lá do seu valor decimal que você precisa encontrar. Tá tranquilo aqui, gente? Sim. Vamos lá, vamos lá. Agora vejam aqui, ó, nessa imagem, né? Considere os números racionais escritos pela professora no quadro e responda as perguntas por ela feitas.
Então tá aqui, ela colocou o número 06 e o número 07. Aí ela perguntou, quantos números racionais há entre esses números? Gente, nós vamos ter infinitos números racionais. Infinitas subdivisões, né? Números menores neste intervalo. Infinitos números. A outra pergunta que ela faz, escreva 3 números racionais que estejam entre 0,6 e 0,7. Ah, você tem várias possibilidades aí. Entre 0,6 e 0,7, você pode escrever o 0,605, pode escrever 0,618, 0,6942 e várias outras, né, possibilidades. Na verdade, infinitos números você poderia escrever entre esse 0,6 e 0,7. Então, nossa conclusão aqui é a seguinte: entre 2 números racionais distintos, sempre existe outro número racional. Portanto, entre 2 números racionais diferentes, existem infinitos números racionais. Dando uma relembrada, nós estudamos o conjunto dos números naturais. Ele é representado por essa letra L. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, isso vai ao infinito. Oi? Pode subir um pouquinho, por favor? Não entendi? Você pode subir um pouquinho, por favor, que eu estava copiando? Obrigada. Aí? Então, eu tenho o conjunto dos números naturais, né? Os números representados pelas contagens, né? Que começa aqui no 0, vai 1, 2, 3, 4, infinitamente. Temos o conjunto dos números inteiros, representado por essa letra Z, onde eu tenho os valores negativos antes do 0, positivos depois do 0. Então, vem do infinito, depois menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, isso vai lá para o infinito também. Como que você representaria o conjunto dos números racionais? Pessoal, o conjunto dos números racionais ele vai ser representado pela letra Q. Né? Essa letra Q é uma letra que significa quociente, veio de quociente. Então, o conjunto dos números racionais vai ser formado por números que podem ser representados por um quociente entre 2 números inteiros, um divisor diferente de 0, o denominador, que vai lá embaixo. Né? Para representá-lo, usa-se a letra Q, derivada da palavra inglesa quotient, que significa quociente. Então tá lá, definição formal da matemática. Q, que é o conjunto dos números racionais, é igual. Abre aqui, né, e você vai escrever aqui A dividido por B. A sobre B, nas suas chaves. Por quê? Vai ser um número inteiro dividido pelo outro número inteiro. Com A e B pertencente ao conjunto dos números inteiros. Esse sinal de E aqui significa pertence. E o B, que representa o nosso divisor, é diferente de 0, não pode ser igual a 0. Então, vejam, pessoal, quanto às ideias que nós aprendemos lá de número simétrico e módulo, lá nos números inteiros, o simétrico, então, seria o valor oposto, né, de sinal oposto a ele, e o módulo seria só o valor numérico, sem o sinal de negativo. Isso vai se aplicar também aos números racionais, né, tem o mesmo raciocínio. Então, se você observar essa reta numérica aqui embaixo, né, você tem o ponto A, menos 0,8, e o ponto B, mais 0,8. Estão à mesma distância do ponto de origem 0, né? Então, você chama esses pontos aí de simétricos, ou de opostos. O módulo, ou o valor absoluto deles, é 0,8. E representamos por 2 barras, né? Módulo de menos 0,8 é igual a 0,8. E módulo aqui de 0,8, né? Sendo igual a 0,8. Então, se você observar na reta real, está aqui o 0, eu tenho o 0,8 positivo, que é esse ponto B, e eu tenho o 0,8 negativo, que é esse ponto A.
Ambos têm a mesma distância da origem, a mesma distância para o zero. Então, o módulo deles, o tamanho dessa distância, vai ser 0,8 para os dois. E eu reparo também que eles são opostos ou simétricos, porque um deles possui valor positivo e o outro possui valor negativo. Mas se tratam de números racionais, eles estão representados aí por esse número decimal 0,8, né? Agora vocês me ajudem aqui, ó. Nessa reta, indique os pontos D simétrico de C. Vamos ver aqui quem é o ponto D? Ponto D está aqui, ó. 1,4. O simétrico dele deixa eu ver uma coisa aqui. D simétrico de C. Ah, sim. Então tem que achar o ponto C. Está aqui o nosso C. Menos 1,4, ponto C. O ponto D vai ser o seu simétrico. Então eu vou só mudar o sinal e procurar ele aqui do outro lado. Então está aqui o ponto D, 1,4. Agora sim. E no item B ele quer o ponto F, que é simétrico de E. Bom, o ponto E é 0,4, está aqui, ó, marcadinho em laranja. Então, o simétrico dele vai ser menos 0,4. Está aqui, marcado o ponto F, bonitinho. É o seu simétrico ou oposto. Tem mais uma coisinha para te responder aqui, ó. Escreva o módulo dos pontos. Ponto C aqui, o ponto C é esse aqui, ó. Que está aqui pintadinho em rosa. Se ele vale menos 1,4, o módulo dele eu represento assim. Barra menos 1,4, barra é igual a 1,4. Quero o módulo do ponto D. O ponto D, se eu procurar aqui na minha reta real, é 1,4. Está aqui, ó. E o módulo dele, módulo de 1,4, coloco entre duas barrinhas, é o próprio 1,4. Finalmente, ele quer o módulo do ponto F. O ponto F, vamos achar aqui, nós já marcamos ele, menos 0,4. Portanto, eu coloco menos 0,4 entre as barras, né, verticais, e o módulo dele vai ser 0,4. Então, o módulo de um número racional sempre será o seu próprio valor absoluto, sem sinal de negativo, né? Vai ser sempre um valor positivo. Posso passar aqui, turma? Pode. Pode. Comparação de números racionais. Então, vamos comparar agora quem é maior do que quem é menor do que quem. Então, você vai pegar a reta numérica, achar aqui o zero, os números aqui que estão do lado direito da reta numérica positivos, os números do lado esquerdo, números negativos, e você precisa localizar seus números racionais na reta numérica para poder comparar quem é maior do que quem, né? Então, tem vários números racionais representados aqui na nossa reta. Veja, tem os menos 5 meios, está aqui, ó. Menos 5 meios, menos 6 quintos, está representado aqui. Menos 1 quarto, representado aqui. 3 meios, representado aqui. E 17 está representado aqui. Dá para perceber, pessoal, que 17 quintos é maior do que 3. Concordam ou não? O número 3 está aqui, ó. E 17 quintos está aqui. Como que eu sei? Se eu pegar 17 quintos, eu vou fazer 17 dividido por 5. E vou chegar em 3,4. Notem, então, que 3,4 é maior do que 3. Vamos analisar agora 3 meios. 3 meios é menor do que 17 quintos? Para saber, eu vou pegar aqui 17 quintos, né? E analisar. Vou ver aqui o 3 meios. 3 meios é a mesma coisa que 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 dá 1,5. E 17 quintos eu já vi que vale 3,4. Então, de fato, 1,5 é menor do que 3,4.
Então, 3/2 é menor do que 3,4. Você pode ver aqui, né? Na nossa reta numérica, o 3/2 está aqui. E o 17/5, que é a mesma coisa que 3,4, está aqui, ó. Ele é maior. 1 é maior do que 1/4? É maior do que menos 1/4? De fato é, porque se você é positivo e o outro é negativo, de cara você já percebe, então, que todo número que é positivo sempre vai ser maior do que um número negativo. Aí tem que analisar aqui, ó. Menos 1/4 é maior do que menos 1? Então, vamos ver. Menos 1/4. Se eu fizer aqui a análise do menos 1/4, eu vou pensar em menos 1 dividido por 4. E menos 1 dividido por 4 é igual a menos 0,25. E olha, menos 0,25 está mais perto do zero do que o menos 1. Então, menos 0,25 é maior do que menos 1. Vejam aqui na reta numérica, só para nós observarmos. Aqui está o menos 1/4, que é menos 0,25, ele está aqui. E o menos 1, portanto, menos 1/4 é maior do que menos 1. Analisar. Agora nós temos que dividir os dois para fazer a análise, né? Menos 6/5 eu vou dividir menos 6 por 5 e vou chegar em menos 1,2. E menos 5/2 eu vou dividir o menos 5 por 2 e vou chegar em menos 2,5. Então vejam que, de fato, menos 1,2 é maior que menos 2,5. Menos 1,2 está mais próximo do zero do que menos 2,5. Então, pessoal, ao comparar dois números localizados em uma reta numérica, aquele que está à direita do outro é sempre maior. Essa aqui é a orientação. Qualquer número que você analisar, né, na reta numérica, quem tiver mais posicionado para a direita do que o outro vai ser maior. Dúvida aqui, pessoal? Não. Tranquilo? Não. Sim. Atividades. Aí na página, deixa eu ver que página 30. 30. Na página 31 também. E eu vou entrar agora aqui nos problemas que envolvem, né, os números racionais. Então, são as operações com os números racionais. Bom, a primeira operação entre números racionais é a adição e subtração. Então, como é que nós vamos fazer isso? Vamos ver algumas situações aqui embaixo. A primeira situação está aqui, ó. Para controlar as retiradas de pagamentos e as entradas, recebimentos de sua pizzaria, Bernardo registra tudo em uma planilha eletrônica. Estas foram movimentações da primeira semana do ano. Então, ele está aqui na data, né? 2 de janeiro, pagamento de funcionários, ele gastou aqui menos 87.534. Os impostos, 7.908. Faturamento foi quanto ele ganhou, então o número vai ficar positivo, né? 117.000. E compra de insumos, ele teve que comprar a matéria-prima, né? Menos 28.997. Então, está aí a movimentação do nosso amiguinho. No item A, como foram representadas as retiradas nessa planilha? Por números, né, racionais negativos. E as entradas? Por números racionais positivos. Por que eu estou falando que é número racional, pessoal? Porque tem vírgula aqui, ó. Vírgula podem ser representados por uma fração, né? Então, são números racionais. Item B. Após essas movimentações, a pizzaria ficou com saldo positivo ou negativo? E de quanto, né, que ficou esse saldo? Então, você vai ter que fazer a somatória de tudo. Vai ter que somar todos os valores positivos, vai ter que somar todos os valores negativos
e depois fazer, né, a soma algébrica desses dois valores, positivos e negativos. Então, você vê que se você somar tudo, né, o saldo negativo na somatória, R$ 4.875,11. Tá? Aí você tem aqui 119.565. Aqui no caso, né, você vai pegar, deixa eu mostrar aqui de novo. Então eu vou somar aqui, ó, os valores, né, positivos, 117.000 com positivo, 2.500, e vou somar com os negativos depois, todos os três valores negativos, e faço a minha continha para chegar lá no valor final de menos 4.875,11. Um saldo negativo. Tem dúvida para fazer essa soma aqui, pessoal? Não. Tá tranquilo a soma? Dúvida ou não? Posso ir adiante, né? Pode. Pode. Aqui ele está falando de uma bebida, né, inventada lá nos Estados Unidos, que tem ingredientes aqui, smoothie, sei lá que coisa que é essa aqui, de kiwi e morango. Aí ele pega aqui 3/4 de suco de laranja, um kiwi, uma banana, pega aqui 5 a 6 morangos, meio copo de iogurte, mistura tudo e faz esse trem aqui. É muito bom. Será que é bom? É. Legal. Então, o que ele pergunta para nós aqui? Ó? Usa os espaços para realizar os cálculos, né? Então vamos lá. Quanto de suco de laranja será necessário para preparar 2 receitas dessa bebida? 1,5 copo. Por que 1,5 copo? Porque se para preparar uma receita, eu uso, veja, 1 copo, né, de suco de laranja, para preparar 2 receitas, eu vou precisar usar esses 2 copos. Então, na verdade, deixa eu voltar aqui. Ele está falando que são 3/4 de copo de suco de laranja, não é um copo inteiro. Opa, então, para fazer 2 receitas, eu vou precisar, né, usar 1 copo e mais 1/4. Na verdade, 1,5 copo. Então, tá aqui, pessoal. Para fazer meia receita, a gente tem que fazer o cálculo aqui. Se eu preciso de 3/4 de copo para uma receita e depois mais 3/4 de copo para outra receita, eu vou fazer a soma dessas duas frações. E quando eu faço a soma aqui de duas frações, o que eu faço? Se o denominador aqui é igual, eu mantenho esse denominador igual e eu somo os valores dos numeradores. 3 mais 3, portanto, 6. 6/4. 6/4 significa que eu ainda posso reduzir essa fração, simplificá-la. Se eu dividir por o numerador e o denominador por 2, ou seja, 1,5, 1 e 1/2 numa outra representação fracionária, então isso significa 1,5 copo. Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Eu poderia pensar de um outro jeito, eu poderia pensar 3/4, né? Se eu dividir o 3 por 4, 0,75. Então, 0,75 mais 0,75 dá 1,5 na forma decimal. 1,5 é 1,5 copo. Tudo bem? Sim. Sim. No item B, Laura está preparando essa receita, então colocou no liquidificador o suco de laranja com o iogurte. Quantos copos ela obteve somente com esses ingredientes? Então, vejam. Ela pegou e colocou somente no liquidificador o suco de laranja e o iogurte. Ela fez uma receita só com
de iogurte, meio copo. Então, eu tenho que somar 3/4 com meio copo do iogurte. 3/4 é uma adição aqui de frações, né? Então, vejam, pessoal, para somar 3/4, né, mais a quantidade de iogurte aqui, que corresponde a meio copo, 3/4 mais meio copo, tá aqui a representação, 3/4 mais meio copo. Nessa soma, eu não sei se vocês já estudaram a operação onde você tira o mínimo múltiplo comum entre os fatores, né? Só que eu vou ter que explicar com um pouco mais de cuidado lá na frente, para esse exemplo, antes de apresentá-lo de maneira formal. Mas vamos pensar em decimal. 3/4, passando para o decimal, você divide 3 por 4 e obtém 0,75. Não é isso? 1/2, Sim. você divide o 1 pelo 2 e obtém 0,5. Então, você vai fazer 0,75 mais 0,5. E você chega em 1,25. 1,25, eu vou pensar como parte fracionária, lá decimal, que é 0,25 decimal, eu posso escrever como 1/4. Eu vou ter, nesses ingredientes da Laura, né, 1 copo e 1/4. Vocês entenderam o raciocínio, pessoal? Sim. Sim. Tudo bem. Sim. Eu vou deixar para explicar isso aqui melhor na próxima aula, porque tem alguns detalhezinhos aqui que vai levar mais tempo. Vou pedir para vocês fazerem aquela liçãozinha de casa que eu passei. Na volta, na próxima aula, a gente corrige essa lição. E aí a gente entra nesse assunto aqui, da soma e subtração dos números racionais, das frações, que vai ter mais uns detalhezinhos para explicar com um pouco mais de calma, tá? Ok. Pessoal, alguma dúvida aí? Não. Não. Tudo tranquilo? Sim. Sim. Beleza, então. Turma, ficamos por aqui hoje. Um abração para vocês. Se cuidem. Tchau, professor. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, professor. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, professor. Tchau. Até mais.